Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, primeira semana do tempo do Advento. Essa é a nossa palavra de fé. Sou o Padre Tiago. Ajude-nos a evangelizar, compartilhe os nossos podcasts, os nossos programas. Siga-nos no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Também siga-nos através do Spotify. E você que nos ouve pelas rádios, várias rádios do nosso Brasil recebem o nosso programa, compartilham. Ajude-nos, divulgue, seja um evangelizador. Meditaremos com Mateus capítulo 9, dos versículos 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Meus irmãos, o que aconteceu com esses 2 cegos que Jesus curou no Evangelho de hoje é o que deve acontecer conosco nesse tempo do Advento. Devemos abrir os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa nessa preparação para o Natal. Prestem atenção, o texto começa dizendo que os 2 cegos seguiam Jesus. Vejam, o primeiro passo para uma mudança em nossa vida, uma mudança sincera, não de aparência, mas uma mudança profunda, é seguir Jesus, mesmo que ainda não o enxerguemos como ele realmente é. O primeiro passo é colocar-se a caminho. Todos nós, quando começamos a seguir Jesus, somos um pouco que meio cegos, não enxergamos direito. Às vezes, a primeira imagem de Jesus que temos é uma imagem meramente afetiva, meramente efusiva, de alegria, de encontro. Seguimos sem conhecê-lo verdadeiramente ainda. Seguimos talvez porque os outros nos colocaram no caminho, porque fomos empurrados. Quanta gente foi para a igreja, começou a participar através de um convite de outra pessoa. Seguimos tateando no começo, enxergando apenas com os dedos. Seguimos sem conhecê-lo profundamente. Mas, conforme o tempo de seguimento aumenta e avança, nós somos chamados a enxergar melhor. Procuramos conhecer Jesus como ele realmente é, não pela aparência, não apenas de ouvir falar, mas o contato com a palavra, o contato com os irmãos, a vida de comunidade, vai nos apresentando Jesus na sua inteireza, na sua integridade. E assim como aqueles 2 cegos, um dia desejamos chegar com o Senhor, desejamos abrir os olhos para aquilo que realmente importa. E assim, o Senhor faz a pergunta que fez para os cegos também para nós hoje. O que vocês querem que eu faça? Vocês acreditam que eu posso fazer isso? E a pergunta que eu faço é: fazer o quê? O que nós queremos que Jesus faça por nós? Às vezes temos pedidos tão egoístas. Pedimos, esses dias mesmo, alguém me parou na rua e disse assim: Padre, peça para Deus para eu ganhar na Mega da Virada. E eu dei risada, pois isso não é um pedido justo, não é um pedido digno. Quanta gente que fica rico da noite para o dia perde tudo, não sabe o que fazer, se enfia nos vícios e perde o seu relacionamento com Deus. Há pessoas que pedem errado, porque pedem coisas de maneira egoísta, pedem coisas materiais, pedem coisas que às vezes vão lançá-las em mais sofrimento e não percebem. O verdadeiro pedido que nós devemos fazer para o Senhor é que Ele abra os nossos olhos, que nós possamos enxergar na vida aquilo que não tem preço, aquilo que não custa nada, aquilo que depende também de nós. Nesse tempo que se aproxima do Natal, somos chamados a abrir os olhos para as coisas verdadeiras, não para as coisas da aparência.
Somos chamados a abrir os olhos para aquilo que ainda precisamos fazer para vivermos um Natal mais cristão. A pessoa que precisamos perdoar, a confissão que ainda precisamos fazer, o amigo que precisamos ligar, que talvez faz tempo que a gente não fala. Talvez o Senhor esteja esperando de nós olhos abertos para coisas que sejam tão simples, tão simples, tão simples, que nós esquecemos. É tempo de abrir os olhos, tempo de enxergar o que só nós podemos enxergar, que ninguém enxerga por nós. Tempo de abrirmos os olhos para a caridade que Deus infunde em nós de maneira tão simples. Talvez o fim do ano faça com que nós estejamos todos muito cansados, trabalhamos tanto, não é verdade? Mas ainda precisamos encontrar forças para abrir os olhos para aquilo que não pode mais ficar escondido de nós. A verdade daquilo que eu e você somos e que precisamos encarar de frente. É tempo de fazermos as pazes com a verdade da nossa vida. É tempo de recomeçarmos, pois o Senhor nos visitará no Natal. Como está a sua casa? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Você está enxergando aquilo que precisa ser enxergado ou você ainda continua tapando os olhos? Deus abençoe o seu final de semana. Não deixe de ir à missa na sua paróquia. Valorize o seu padre do jeito que ele é, com os defeitos, com as qualidades, pois é o padre que Deus colocou na sua comunidade. Agradeça a ele por fazer da sua vida uma vida mais próxima de Jesus. Te espero na próxima segunda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.